Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu falo sobre educação especial e inclusiva. Se você gosta desse podcast, gostaria de colaborar com o projeto para que ele esteja sempre no ar com novas informações, novos conteúdos interessantes, você pode nos ajudar. Basta compartilhar este canal e os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho e familiares. É a audiência que garante a nossa continuidade, então conto com a sua ajuda. E se você quer saber mais sobre projetos que eu desenvolvo, ter acesso a trechos de aula, palestra, basta visitar o meu site www.adrianofreitas.com. Você também pode curtir as redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Só procurar neurociência.af. E aqueles que desejarem colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo sua participação e sua ajuda. E essa semana é uma semana bastante especial. No dia 22 de novembro de 2019, ia ao ar o primeiro episódio desse podcast. Como tudo, foi um começo tímido, sem grandes pretensões de um projeto novo. E que lógico, hoje eu ouvindo os primeiros episódios, eu falo, meu Deus, eu estava falando daquele jeito, E isso eu diria que é bom, a gente notar que a gente evolui e que, na verdade, a gente cresce, a gente amadurece os projetos, a gente se desenvolve e eu acho que nesses 4 anos de projetos ininterruptos e com sempre episódios novos, eu acho que uma evolução gradativa pode ser observada e sentida até por mim, e eu sou grato tanto pela audiência, que foi num crescente, ela nunca caiu, sempre foi aumentando, até ter uma grande audiência que temos hoje. E também sou grato pelas coisas que eu aprendi, por tudo que foi possível me desenvolver nesses 4 anos. Eu espero poder continuar aqui por mais um tempo, vou contar com a contribuição, com a colaboração de todos, compartilhando esse podcast, indicando para os amigos, e eu espero que esteja sendo útil para várias pessoas, Mas eu sempre costumo dizer, se eu conseguir tocar e plantar semente, uma pessoa que seja, para mim já valeu a pena, Independente de qualquer coisa, eu já me desenvolvi, aprendi, também sou grato por isso. Então gostaria de deixar esse registro aqui dos 4 anos de podcast no ar, que foi um projeto realmente, ao mesmo tempo que modesto, porque não tinha grandes pretensões de alcançar grandes públicos, acabou alcançando, mas ao mesmo tempo que modesto nesse sentido, ambicioso no sentido de buscar um podcast semanal de uma forma e os assuntos não se repetissem, e quando se repetissem com um novo enfoque, eu acho que isso, pelo menos por enquanto, a gente está alcançando. Então eu agradeço a todos que ouvem esse podcast, agradeço a todos que colaboram escrevendo, mandando mensagens, e sigo agradecendo a todos aqueles que curtiram nossas redes sociais e que também divulgam para nos ajudar a manter esse projeto vivo. E nesse episódio eu resolvi tratar de um assunto bastante controverso. Educação inclusiva e especial, será que nós realmente temos no nosso país? Esse tema surgiu a partir de algumas mensagens que chegaram referentes a uma reportagem que foi exibida
sobre uma escola de Brasília. Eu normalmente não costumo comentar fatos dos jornais ou das notícias, justamente porque o podcast ele não vai ao ar só naquela semana, ele fica, né? Então pessoas daqui a 1, 2, 3 anos vão poder ouvir esse episódio e talvez não tenham acesso, não saibam do que se trata. Mas como é um caso bastante relevante, eu resolvi abordar esse assunto, e aqueles que estiverem ouvindo esse podcast que não tiverem conhecimento, basta buscar na internet que certamente vão achar notícias dessa ocasião, né, do mês de novembro de 2023. Mas do que se trata, na verdade, para quem não teve acesso? Foi exibido pelo programa Fantástico da TV Globo uma reportagem na qual mostrava um jovem, um adolescente do espectro autista e que estava numa escola do Distrito Federal e teve uma crise, né? E nessa crise ele se recusava a entrar para assistir uma determinada aula. E aí, o que ocorreu? Foi chamado um professor, um auxiliar de professor, eu não sei bem qual é o cargo, que é também policial militar, e essa pessoa foi até lá com o intuito de conter e fazer com que o aluno autista participasse da aula. E nisso, as imagens mostram que ele deu uma chave de braço no adolescente, né, forçando ele a ficar mais contido e carregando ele até a sala, com o intuito de forçar ele a assistir a aula, mesmo ele em crise. Em dado momento, ou ele cai, ou ele senta, não sei o que faz. O fato é que depois foi detectado, o próprio policial que trabalha nessa escola, ou trabalhava, porque a notícia que chega é que ele foi afastado, o próprio policial percebeu a gravidade da situação, deve ter sentido algum estalo, alguma coisa assim. O fato é que o garoto foi levado para um hospital e foi detectada uma fratura múltipla do braço, né? O braço quebrou em 2 lugares. E aí ele teve que ser operado, colocar pinos de titânio e tudo. E aí começaram a chegar os questionamentos, né? O curioso disso tudo é que a gente está falando de uma escola de Brasília que é específica para alunos especiais. Não é uma escola para qualquer tipo de aluno, né? É uma escola de educação especial. E aí você percebe que os profissionais dessa escola não são capacitados a fazerem o que estão se propondo. Como você pode ter uma escola de educação especial onde as pessoas que trabalham nessa escola não sabem o que fazer, né? Eles podem não ser especialistas absolutos do assunto, mas eles deveriam ter a mínima noção do que não fazer, pelo menos isso. E não tem. E aí, num pronunciamento, a secretária de Educação do Distrito Federal, em nome da Secretaria de Educação, fez um pronunciamento, deu a entrevista e tudo, falando que, de fato, os profissionais que trabalham naquela escola não têm nenhum tipo de treinamento especial para esse tipo de situação, para lidar com esse tipo de público. Bom, em resumo, foi isso. Quem quiser mais informações, busque na internet, que vai achar notícias, vai achar as imagens, né? Mas isso me fez trazer algumas reflexões. Algumas delas baseadas em até opiniões pessoais minhas, mas que sirvam de reflexão, que eu possa não ter absoluta razão, né, que não achem que eu tenha absoluta razão, mas que pelo menos usem o que eu falar como ponto de partida para reflexões. Bom, é muito bonito, sabe? Se fala muito em educação inclusiva, em educação especial, em oportunidade para todos. Concordo absolutamente com tudo. Só que, da forma como foi colocada no nosso país, a gente não pode se orgulhar, a gente não pode dizer que tem uma educação especial ou inclusiva de qualidade. Claro que eu devo reconhecer que entre isso e absolutamente nada,
temos alguma coisa, sem dúvida, mas não temos o que poderíamos ter, né? E eu digo isso observando diversas secretarias de educação, diversas escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, e até algumas universidades públicas mesmo, onde os profissionais não têm absolutamente preparo algum. Então, eu acho assim, muito fácil se votar leis, se definir portarias, regulamentações, mas jogar os alunos lá para o professor se virar. E o professor ter que se virar sem ter nenhum conhecimento, nenhum respaldo a respeito disso. A gente tem que lembrar que muitos dos transtornos, muitos dos problemas que demandam a inclusão, uma educação especial, são problemas multidisciplinares. Nem todos podem ou devem ser tratados por um profissional único, né? Tem transtornos que não podem ser tratados só por um psicólogo. Tem outros que não podem ser tratados só por um clínico, um neurologista. Então, em grande parte desses transtornos, há uma demanda, há uma necessidade de atenção por diversos profissionais, incluindo os profissionais de educação, que precisam ser treinados a realizar e adaptar atividades. Uma coisa que eu até costumo falar nos meus cursos, sabe? Cursos que eu falo sobre a neurociência e educação, que geralmente são dados para professores, né? A situação que o professor encara do nada, sabe? Sem ter preparo. E aí, eu acho fundamental que os profissionais, por mais que queiram ajudar, por mais que queiram colaborar, por mais que queiram fazer a parte deles, está corretíssimo. Mas eles têm que entender e têm que se situar no que concerne aos limites deles. Por que eu falo isso? Porque eu, em contato com várias secretarias de educação, com várias escolas, com vários profissionais de educação, eu percebo que muitas vezes se fala, temos educação inclusiva, a nossa escola é inclusiva. Aí chega lá, põe alunos que têm necessidades bem específicas no meio de outros alunos, ok, vamos fazer a inclusão, isso é correto, mas se coloca lá e não dá nenhum suporte ao professor. E aí o que acontece? O professor, munido de muita boa vontade, muita necessidade ou intencionalidade de querer ajudar, vai para a internet buscar atividades, vai tentar dar alguma atenção ou alguma coisa específica para aqueles alunos. Só que ele não é especialista nessa área. Ele é pedagogo, ele é professor, uns são formados em história, outros em matemática. Como que você pode querer que este profissional saiba o que fazer com alunos portadores de transtornos diversos? Porque está muito na moda falar espectro autista, falar de síndrome de Down, mas na verdade nós temos milhares de transtornos possíveis e muitos não são nem reconhecidos, muitos não são nem identificados. E aí como que você quer jogar isso nas costas de um professor sem preparo algum? É lógico que as coisas mais faladas e mais conhecidas do Down, do transtorno do espectro autista, eles podem até ter uma noção de tanto que leem, que ouvem falar, mas eles não são especialistas. Isso que eu sempre questiono. Não é que eu estou rebaixando os profissionais de educação, não é que eu estou querendo dizer que são incompetentes de forma alguma, mas a gente tem que entender que por mais que eles façam o melhor, nem sempre eles vão estar fazendo o mais adequado. E eu diria que esse mais adequado muitas vezes não é feito nem por psicólogos, justamente porque alguns transtornos exigem questões multidisciplinares. Aí a gente fica numa situação de
ter, por um lado, um marketing, uma propaganda, uma divulgação enorme da educação especial, da educação inclusiva, mas lá na ponta, professores sozinhos dando murro em ponta de faca, fazendo o que podem, mas nem sempre é o mais adequado. Situações como essa da reportagem, e até outras, né, algumas até piores, e a vida segue, sabe? Ninguém olha para isso, ninguém vê a necessidade de habilitação dos profissionais de educação e de contratação de especialistas em diversas áreas para dar esse suporte. Quando eu falo isso, né, é lógico, eu não posso generalizar e dizer que é assim em 100% das escolas, porque não é em 100% das escolas. Existem escolas com suporte adequado, com profissionais e tudo, mas é uma minoria. A gente tem que considerar que o Brasil é um país continental. A gente não pode ficar com um olho numa capital modelo, né, com uma secretaria modelo, com uma escola modelo. A gente tem que ver que no país a gente tem muitas e muitas. Algumas não têm o básico, não tem uma água para o aluno tomar, não tem refrigeração, né, não tem ventilação muitas vezes. E a gente vai dizer o quê? Que essas escolas têm estrutura para lidar com a educação especial, com a educação inclusiva? Uma coisa até polêmica que eu costumo falar é que eu defendo a educação inclusiva quando bem feita. Mas o que eu me refiro de educação inclusiva bem feita é justamente levar em consideração algumas questões. A primeira delas, né, no ensino superior ou numa escola técnica, eu não posso certificar ou dar um diploma para um aluno sem que realmente ele alcance objetivos. Tá? Eu não posso entregar um diploma e uma habilitação de um cirurgião dentista para um profissional que tem limitações na atuação com o público. Percebe? Ele vai poder causar problemas a terceiros. E isso em várias profissões. Então, aí você me diz, então ele não pode estudar no curso superior? Pode. Mas a nossa legislação permite fazer certificados específicos com observações sobre cada situação. Isso não é feito. Né? Então é muito complicado você matematicamente dizer se o aluno foi aprovado ou não, por uma questão de pontuação, mas não ver se realmente ele vai ser capaz de executar aquela atividade. Né? Tá? A pessoa precisa de situações, de atividades, de várias coisas adaptadas a ela. De fato, precisa. Mas eu não posso tornar objetivos relativizados, porque aí eu vou criando problemas enquanto sociedade. Né? Então, eu defendo uma inclusão, mas não da forma que ela está colocada, onde profissionais ficam batendo cabeça, né? Onde a gente tem certificações, né, liberadas de uma forma muitas vezes sem critérios, né, simplesmente pelo fato de ser ou não aprovado, ou dar um pontinho ali, ou aprova a si mesmo. Né, isso eu não acho adequado. E uma coisa que eu vejo, né, vi em várias escolas, é que se trata a inclusão da seguinte forma: incluir é fazer com que ele conviva com os outros alunos, enfrente as mesmas atividades. Sim, a gente não pode segregar, a gente não pode fazer com que a pessoa deixe de ter convívio. Claro que não. A inclusão ela é importante tanto para o indivíduo que está sendo incluído, né, para se socializar, né, para evoluir enquanto indivíduo, quanto para os outros, que também precisam evoluir, precisam saber lidar com as diferenças. Então, eu acho importante para todo mundo, mas a gente não pode maquiar uma realidade. Eu não posso fingir que algo é de uma forma quando não é. E quando eu falo isso, eu me refiro justamente à lida, às atividades, o que é necessário para aquele indivíduo se formar ou ter uma evolução acadêmica. Então, eu acho que é muito complicado você jogar
o aluno que tem necessidades próprias no meio de uma turma, sem dar o que de particular ele precisa, né? Aí, se você faz para todos os alunos um tipo de atividade, para ele outra, você acaba tendo como se fosse uma inclusão que não é tão inclusiva, né? Então, na minha visão, enquanto estudante de neurociências, né, constante estudante, por mais que a gente seja formado, nunca para de estudar, eu enxergo essa questão da inclusão de uma forma muito mais profunda, né? Eu acho que muitas atividades, eu diria que a maioria delas, podem sim ser adequadas e adaptadas para que seja utilizada por todos. Aquelas que não puderem devem ser substituídas por algumas que podem. E nisso, qual é o que eu imagino de uma educação realmente inclusiva? É você ter atividades corretamente planejadas, você ter um planejamento de atividades que realmente inclua, que possa ser usado por uma pessoa do transtorno do espectro autista, por alguém que tenha síndrome de Down, por alguém que tenha síndrome de Williams, sabe? Que possa ser usado por diversos alunos e também por aqueles que não têm. Por mais que tenha que ter uma coisinha diferente, tenha que ter mas é a mesma atividade. Aí sim você está promovendo uma inclusão, não apenas em falar bom dia, boa tarde, estar junto, mas também nas suas atividades acadêmicas. Então, eu acho que incluir é importante, mas a gente nunca pode perder a visão de que incluir não significa que aquela pessoa não tenha as próprias necessidades, né? Então, eu imagino que ou academicamente as pessoas tenham que estudar em turmas separadas e em dados momentos serem incluídas, ou que seja feita uma inclusão contínua, mas com uma readequação dos conteúdos, das atividades, o que é muito difícil. Com a estrutura que nós temos, realmente é muito difícil. E aí me surpreende esse tipo de notícia que foi exibida pelo fato de você ter uma escola, né? Essa escola no Distrito Federal é exclusivamente de educação especial. Aí você tem uma escola de educação especial que não tem especialistas para cuidar desses casos, para avaliar esses casos, para dizer o que pode e o que não pode, sabe? Eu acho que já começa tudo errado, porque a partir do momento que é uma escola pública, os profissionais que estão ali deveriam ser concursados de acordo com as habilitações de cada um. Então, é uma escola de educação especial, então precisamos de psicólogo, precisamos de psicopedagogo, precisamos neurocientista, talvez, precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos de professores, precisamos habilitar esses professores ou que esses professores já venham com habilitação em determinadas coisas e aí abre um concurso e beleza. Mas não, né? Principalmente na educação, em outras áreas municipais, o que a gente percebe? Muitas pessoas não são concursadas, são colocadas por indicação política. E aí entra governo, sai governo, muda a pessoa, muda diretor, muda isso, muda aquilo, ou se não muda, mas pelo menos muda o comportamento, porque ele depende de favor para poder estar ali. E aí ficamos nisso, né? Muitas vezes profissionais concursados têm que se submeter a ordens de pessoas que estão lá por indicação e que muitas vezes não têm habilitação para aquilo. Então, realmente, a educação no nosso país, ainda, infelizmente, principalmente a educação básica, né, ela não está no nível em que a gente possa dizer que os profissionais podem atuar como deveria, não tem a estruturação que deveria, e eu diria que a educação especial e a educação inclusiva, ela é uma deficiência grave que a gente tem no nosso país. Se fala muito, se alardeia muito, mas eu não vejo isso com qualidade sequer em escolas privadas. Algumas que ganham muito dinheiro, inclusive. Eu não vejo essa estrutura,
sabe? Eu acho que educação especial, você dá a estrutura, não é você comprar um monte de kit de Lego, de robozinho e colocar lá. Eu acho que isso é muito menos eficiente do que você ter realmente pessoas capazes de desenvolver atividades adequadas, capazes de adaptar atividades adequadas e capazes de orientar os profissionais de educação para agirem da melhor forma possível. E isso são pouquíssimas escolas que nós temos. É muito bonito, sabe? Agora saindo aqui um pouco do público e indo para o privado, é muito bonito você colocar na televisão um comercial dizendo que a escola tem isso, tem aquilo, tem robozinho de Lego, tem quadra disso, quadra daquilo. Tá, mas tem especialistas capazes de realmente tirar o máximo daquele aluno? Tem profissionais habilitados a, de fato, trabalhar as atividades, trabalhar com os profissionais de educação para que a qualidade do ensino esteja cada vez melhor? Ou se age de forma comercial? Uma empresa está vendendo um kit de robozinho, compra, a própria empresa dá o treinamento que interessa a ela e é isso. E vira um belo marketing. Sabe? Eu comento aqui para vocês, a gente tem dentro da neurociência uma área que é a neurociência cognitiva, né? Neuroaprendizagem, neuroeducação, e inclusive que é a área pela qual eu comecei. E eu fico observando, sabe? As escolas falam, mas o que eu menos vejo é profissional da área de neurociência dentro de uma escola. Não que eu estou dizendo que o profissional de neurociência é que vai resolver tudo, é isso, né? Lógico, estou defendendo aqui o meu peixe, mas eu não vejo. E é uma área que eu diria que é muito, mas muito relevante para a educação, porque são pessoas que realmente, se estudaram aquilo ali, né, se são competentes naquela área, vão saber estruturar atividades, vão saber orientar professores, vão saber identificar transtornos e problemas, vão saber fazer um monte de coisas nas escolas que são justamente as deficiências que o nosso sistema educacional tem. Eles precisam e podem estar sozinhos? Não. Eles vão precisar de pedagogos, eles vão precisar de psicólogos para auxiliar, mas eles também deveriam estar lá. Né? Uma área nova, uma área promissora e científica, não é uma área do achômetro. E que escola no país que tem um profissional de neurociência? Que eu conheça 3 ou 4 num país desse tamanho, né? Podem existir outros? Podem, mas eu desconheço, assim, independente de ter mais ou não, notadamente é uma absoluta e grande minoria. Então eu trouxe essas reflexões para justamente a gente começar a se mover nesse sentido, sabe? Enquanto pais, em que escola que eu vou matricular meu filho? Né? Se a pessoa depende de escola pública, ok, talvez não tenha muita opção, né? Vai ter que ser no que está disponível. Mas se há alguma possibilidade e intencionalidade de matricular a escola privada, qual que eu vou preferir? Aquela que faz um belo comercial de robozinho Lego ou aquela que talvez não tenha isso, mas tem ótimos profissionais? Então, enquanto pais, a gente também pode ajudar nessa mudança, sabe? Cobrando uma estrutura melhor e não apenas um marketing melhor. E quando eu falo de estrutura, eu não falo só de material, porque a gente tem como fazer belíssimas atividades com palito de fósforo. A gente não precisa ter alta tecnologia, quadros eletrônicos para poder ter boas atividades, não. Então, os pais podem colaborar pressionando as escolas privadas a se moverem nesse sentido. E até as escolas públicas também. Pressionar, afinal é dinheiro público que está ali, né? Os profissionais de educação precisam se conscientizar que eles não têm obrigação de diagnosticar ninguém. Aliás, eles não podem, tá? Eu tenho conhecimento de algumas pessoas que ficam doidos, sabe? Ficam tentando resolver o problema do aluno, saber o que o aluno tem, identificar e fazer isso. Cara, eu falo, pera lá, não é o seu papel.
você primeiro vai correr o sério risco de identificar errado. Segundo, mesmo que identifique certo, não é o seu papel. Enquanto você estiver carregando o mundo nas suas costas, esses profissionais que realmente deveriam estar ali fazendo isso não vão estar. Então eu acho que a gente precisa mudar muito enquanto país, no tocante à educação, e respondendo à pergunta, que é o grande foco desse episódio, né? Educação especial e educação inclusiva nós temos, eu diria que mais ou menos. Melhor que zero, melhor que nada, temos. Mas não temos o que deveríamos ter. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Quer escrever para a gente com críticas, dúvidas, elogios, sugestões? Basta fazer isso pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. E não deixe de compartilhar esse episódio, os outros que você gostar, o canal, para seus amigos, colegas de trabalho e parentes. Esta divulgação e esse público que vai nos ajudar a manter cada vez mais esse projeto. Eu te espero semana que vem com mais um episódio. Até lá!